perder tempo não, vambora para o vídeo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Tem muita informação para a gente trazer. Neste sábado teve o treino mais uma vez aí de intertemporada. O Crespo aproveitou ali para fazer alguns trabalhos, inclusive já fez uma segunda etapa no campo, onde ele fez ali um trabalho em campo reduzido com posse de bola. Então ele já mostrando ali como é que ele pensa para esse time, quando esse time estiver a bola, os passos que tem que dar, as aberturas, a compactação, o que ele quer para esse time já está começando a ser moldado junto com o elenco. Anteriormente, a preparação física, ele fez um trabalho físico ali com a preparação, fez tudo bonitinho, uma carga um pouco até mais intensa já, do jeito que o Crespo sempre gostou das suas equipes. E aí a segunda etapa foi essa parte do campo onde a equipe treinou, separou em grupos do time, e aí já começou ali a fazer algumas atividades de posse de bola, ele mostrando quem ele quer que seja o condutor de bola, como é que ele quer esse espaço, se é mais vertical, se é um pouco mais na paciência, enfim. É o Crespo já aos poucos moldando e mostrando basicamente como ele quer esse time para a sequência da temporada. Bora trazer informações de São Paulo, bora falar mais sobre alguns bastidores. Igor Vinícius não deve ser mais jogador de São Paulo ainda neste domingo, isso porque o jogador já viajou para a Baixada Santista, já esteve no CT lá do Peixe e já fez todos os exames médicos. Aí agora só está restando aí os resultados desses exames e as partes burocráticas para ele assinar esse contrato com o Santos. Eu não vejo solução particularmente para essa dívida. Para mim é uma dívida que já entra num ponto de impagável, não pelo fato de que não é possível assim, ser paga em uma gestão profissional, mas por essas pessoas ela não vai ser paga. Eu acho que isso a gente tem que ter claro, e eu tenho claro isso pra mim, e eu já sou favorável à ideia de uma SAF, que aí é um outro debate que entra em uma outra esfera. Mas queria te perguntar em relação à esfera política, que também está muito ligada a essa queda de técnicos que a gente fala, né? O Crespo, então, foi sabotado por uma gestão que hoje contrata ele de novo depois de 4 anos. É um ciclo, né, que você aponta sempre para um mesmo X, né? Então a gente fala do Zubeldia, a gente fala do pênalti que perdeu, fala do campo, mas assim, gestão é o ponto de maior crítica, né, André? É a gestão lá. Eu não sou mais muito. Repórter a gente sempre né? Jornalista não deixa de ser. Eu tenho contatos ainda no São Paulo com muita gente, não só por ter sido sócio, por ter sido jogador, um cara muito querido. Hoje eu não sou tão querido lá, porque virei uma voz ali muito combativa, né? Sim. Mas essa gestão do Casares, no total, tem um déficit de 419 milhões. 419 milhões, ele tá no segundo mandato, né? Tem mais um ano pra frente. Pensa como se fosse uma SAF, uma empresa. Em poucos anos você ter mais de 400 milhões de déficit num clube que tem talvez ainda a terceira maior torcida do país, né? As pesquisas agora já estão colocando o Palmeiras e São Paulo de novo, depois de muito tempo tecnicamente empatados, mas tem um potencial gigantesco, tem um estádio que está quitado, que está pago, que é tradicional, uma torcida que é presente, que é atuante, que conduz. Como é que você consegue ter mais de 400 milhões de déficit nesse período? Ele só teve um superávit, que foi por um acidente do destino, que foi o Antony sair do meu Ajax pro Manchester United, entendeu? E ali deu 100 milhões ali, livrou a barra dele no começo, no resto é só déficit. Então assim, a gestão é tenebrosa, temerária. Eu queria usar aqui alguns outros termos, mas aí eu posso ser processado, né? Mas é um negócio assustador. Olha lá. No ano passado, as despesas do São Paulo excederam em mais de 15% o valor aprovado em orçamento. A despesa total atingiu 1 bilhão e 10 milhões de reais. Com isso, a dívida líquida da instituição chegou a 968 milhões. Hoje, né, com o começo do ano, já passou de 1 bilhão. Eu não sei se eu vou dar isso aqui informação ou não, vocês devem ter informação. Eu recebi uma informação, eu tô falando aqui de finanças, né? Mas tem informação política que seria importante agora para o São Paulo, que aparentemente o sucessor do Casares, que muita gente imaginava que podia ser o Belmonte e que poderia ser o Volten, a relação com o Belmonte já deu uma azedada, então essa diretoria já tá meio fracionada, já tá dividido, o Belmonte até saiu de férias, não sei o quê. O Belmonte é um cara que eu tive muito contato como jornalista, né? Ele era da Jovem Pan, a gente jogava todo torneio de imprensa, era Folha contra Jovem Pan e o Belmonte que eu tratava como capitães ali e tal. Então o Belmonte lá ficou meio escanteado, até o basquete dele agora sumiu do mapa de vez para não aumentar o déficit do clube. E o Oten é uma figura ali meio que forte ali, que poderia circular em várias áreas ali, estavam anoitecendo. Então me passaram agora que o novo candidato do Casares é o Márcio Carlomagno, que é o superintendente. Sim. Então a tendência aí eu falei com um cara, e candidato de oposição? Não tem ainda, não tem. Então
A gente pode caminhar para uma eleição de novo meio que viciada dessa turma da gestão, e aí o cara que o Casares vai apontar é um cara que conhece tudo das finanças do clube, coisas boas, coisas ruins, e que em tese ali vai ser mais do mesmo. Só uma leitura política dessa situação também, eu tenho esse mesmo palpite, né, de que o Márcio vai ser o nome mais forte, né, por parte do Júlio. Eu acho que pode haver uma ruptura até na própria situação, que aí pode surgir esse candidato, entre aspas, de oposição. Mas o grupo de oposição, Resgate Tricolor, enfim, 4 chapas, acho que ou não lançam ninguém, ou lançam um cara pra cumprir tabela, porque na última eleição eles tomaram muita porrada porque foi Júlio contra Júlio, né? Não teve ninguém. Então, talvez eles podem lançar um cara ali que sabe que vai perder só pra ter um candidato. Mas eu acho que vai ser o Márcio mesmo. Isso considerando que o São Paulo esteja na primeira divisão, né? Sim. Se o São Paulo cair, vai ser a maior vergonha da história do clube, e aí não vai ter nenhum tipo de discurso que vai sustentar uma gestão. Aí eu acho que a oposição quer. Olha lá, o CT de Cotia é superavitário, com venda e revenda de jogadores nele possibilidades, né, de usos da base nessa temporada. Base no radar. Quem pode ganhar chance com Crespo em 2025? A gente tem esse nome a nome aí pra gente fazer uma lista e também a gente pontuar quem a gente acha que pode ganhar mais espaço. Começando pelos goleiros, Yang e o Leandro, pra mim, isso, enfim, eu já falo há um tempo, não é uma posição incoerente. Acho que os dois deveriam já ter sido utilizados, pelo menos um deles, né? O Yang, que é o cara que tá esperando mais tempo. Mas eles nunca vão ser usados até que o Jandrei cumpra o seu contrato no São Paulo. Porque ele foi contratado e teve o contrato renovado até o fim de 26 para ser o segundo goleiro. E hoje ele não ganha pouco, ele não ganha salário de reserva. Inclusive, até, né, se for puxar esse levantamento, eu duvido que tenha algum goleiro reserva na Série A que hoje ganha, assim, menos que o Jandrei, né? Então, ele é um jogador que ele foi contratado, entre aspas, para ser o porto seguro, quando a gente não tem o Rafael. E ele não é esse porto seguro. Então, para mim, é a pior relação custo-benefício que a gente tem hoje no elenco. Né? Para mim, você tira espaço da base. O Yang, se eu fosse empresário dele, talvez eu já estaria bastante impaciente. A gente estava até brincando aqui, né, em 2021, quando o Crespo era técnico, ele já era terceiro goleiro, e aí ele volta, ele continua terceiro goleiro e nunca estreou pelo São Paulo. A gente não sabe mais qual que é o nível de atuação do Yang. Ele foi bem no Sub-17, aí no 20 ele fez 12, 13 partidas e já foi profissional. E aí, desde então, ele não pisou mais em campo. A gente não tem mais, assim, ele não joga um jogo profissional há, sei lá, 3 temporadas, salvo engano. Então, eu acho que é bastante preocupante isso, né? E aí tem o caso do Leandro também, que a gente comentou, tá em fim de contrato, não foi procurado, para mim valeria renovar e dar um empréstimo para ele de repente, mas eu acho que esse uso de goleiros para começar, Van, acho que nunca vai ser possível tendo o Jandrei no plantel.